Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço blog de João Maria Andari Top, seu blog Santo Nome. E o blog Vídeo de Imagem e Som, você que me acompanha de longa data, fico muito feliz e agradecido por isso, pessoas que nos acompanham há muito tempo, né, desde a época do Orkut, do Yahoo Grupos, Yahoo Respostas, obrigado. A você que ainda acompanha nosso trabalho, desculpe. Você que inscreveu-se recentemente também, muito obrigado. Você das plataformas que nós temos Twitter, o X, o antigo X, né, tá meio complicado. Foi suspenso do Brasil, mas se você mora em outro país, aí você consegue acessar. Olha que louco, hein? Enfim, né? Olha o nível que o Brasil está chegando, hein? O Brasil não é para amadores, não. Enfim, dito isso, eu gostaria de mandar um grande beijo para minha amada todas as vidas. Um beijão para o meu amado filho, eu mando papai te amo de montão. Hoje, dia 28 de setembro de 2024, no meu relógio são exatamente 22 horas e 12 minutos em ponto. Falamos ao vivo em definitivo da cidade de Indaiatuba, que pertence à região metropolitana de Campinas, interior do estado de São Paulo. Bem, meu amigo e minha amiga, eu queria fazer hoje um vídeo de número 76. Com esse vídeo que nós estamos fazendo, chegamos a 76 vídeos de indicações de leitura que nós temos aqui no nosso canal. No nosso blog, eu estou usando um aplicativo que é o Filme Blog, o meu próprio blog. Eu faço um esboço aqui, ó, o rascunho que eu fiz agorinha, ó, e eu vou usar isso aqui como rascunho para falar sobre essas indicações de leitura que nós iremos fazer hoje. Além de fazer a indicação de leitura, temos resenhas sobre os certos livros que nós iremos indicar, como também trouxemos para você aí, meu amigo e minha amiga, alguns livros que tem lá no Internet Archive, que nós colocamos aqui, que você pode ler o livro na íntegra no nosso próprio blog, ou você pode baixar e ler em qualquer local que você queira. Tá certo ou não? É um serviço que nós fazemos a você e é gratuito, beleza? Então, se gostou, dá um like. Se não gostar do conteúdo, dá um dislike. É tudo no seu nome, tá certo? A gente aqui só faz nossos comentários. Então, na indicação de leitura, eu vou fazer um passeio pela publicação que fizemos agora. O primeiro livro que nós vamos falar é Red Cocaine. Tá certo? Aqui, ó, tem um esboço sobre o conteúdo do livro. Tá vendo, ó? Esse é Joseph D. Douglas, que é o autor, né, que escreveu esse livro. Já morreu em 2014, tá? E aqui tem um esboço do conteúdo do livro. E aqui no Internet Arquivo que você está vendo em mãos aqui, ó, nesse tubo aqui, né, Cocaína Vermelha, né? Vou falar um pouco mais sobre ele. Outro livro que eu queria citar para vocês é A Vida Secreta de Fidel Castro, hein? Comunismo próprio e vida luxuosa para mim, né? Tem gente que se ilude com esse pessoal hipócrita aí, que esse pessoal aí que oprime o povo, né? E eles vivem no bambam. E a gente vai conversar com certas pessoas que tem dificuldade de entender a real dimensão desse pessoal. Eles pregam uma coisa, mas são... A gente viu aqui, né, a queda do ministro dos direitos humanos aí, né? Pô, o cara pregava sobre contra o racismo, o que ele fazia? Ainda não está comprovado, mas enfim. Né? Estranho, então. Falar é uma coisa, né? Comportar-se como aquilo que você está falando é outro nível, né? Então, um outro livro que eu queria citar para vocês aqui, Olavo de Carvalho, Foro de São Paulo. Sem entender o Foro de São Paulo, você não entende porque o Brasil chegou onde nós estamos. E tem um livro que eu não citei aqui, não coloquei aqui, eu vou falar em outro momento, O Eixo do Mal Latino-Americano, de Heitor de Paula. Eu acho que isso aqui merece um destaque, né? É um livro aqui, eu não coloquei aqui, mas é um livro também interessante. Tem da Graça Salgueiro também sobre o Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo foi criado, caiu o Muro de Berlim, no ano seguinte o pessoal fez no hotel São Paulo, Fidel Castro Lula, eles fizeram um movimento, uma organização, que essa organização dita as regras do que acontece. Essa organização tem um poder de fato, tá certo ou não? Um outro livro que eu queria citar para vocês aqui, Mário Ferreira de Santos, que foi colocado de novo em circulação. Muitos já conheciam, tá? Mas muitas pessoas aí estavam aí, a própria academia, né?
universitária, né? Não tinha muito conteúdo sobre o Mário Ferreira dos Santos, acho que é o maior filósofo brasileiro, hein? Segundo o professor Olavo de Carvalho. E esse livro aqui, ó, Invasão Vertical dos Bárbaros, Mário Ferreira dos Santos. É um livro que vai falar sobre a degradação da cultura e como isso acontece na verticalidade, tá certo ou não? Muito interessante. Tem uma resenha do livro aqui, beleza? Só estou fazendo um passeio aqui, tá bom? Eu vou, depois a gente vai falar o conteúdo principal aqui, que são esses livros. O Positivismo, Teoria e Prática. Estou com ele em mãos aqui. É um livro aqui que está na tela aí, ó. São mais de 500 páginas. Tem ilustrações, tem fotos, tem documentação, tem cartas. Augusto Comte, ele foi... Muitas pessoas não falam muito sobre isso, mas ele foi muito influenciado por Saint-Simon, né, que era 40 anos mais velho que ele, né? E por que surge o positivismo? Olha só, na França, daquela época, lá em 1700, né, houve uma ruptura do sistema. O sistema vigente ruiu. Mas não ruiu de uma maneira natural, de uma maneira orgânica. Ele ruiu de uma maneira artificial, que foi feita por uma revolução, a Revolução Francesa, né? Nós poderíamos falar sobre um livro, né, da Revolução, um livro negro da Revolução Francesa, que não foi essa Coca-Cola toda que o pessoal vende, não. É tipo assim, essa Coca é Fanta, tipo assim, né? Sabe como que é, né? Eles venderam um produto para todo mundo, ele usa essa bandeira, né? Mas não foi bem assim, não. Houve uma ruptura. Pessoas, imagine você, que o pessoal ia para a praça pública, pessoas eram julgadas, aquele julgamento sumário, né? Vamos falar sério. E eram decapitadas, sem chance nenhuma. E o João Guilham, parece, o criador da guilhotina, ele morreu na guilhotina. Robespierre, o revolucionário maior de todos ali, fez o que aconteceu com ele? Morreu guilhotinado. Mas isso que acontece. Você precisa de uma massa de pessoas que são psicopatas ou histéricos, mas tem outras pessoas que estão na linha de comando. Ele empurra você para você fazer a revolução. Que nem aconteceu no Brasil. O braço armado da Revolução Comunista no Brasil, tá certo? Foi para um lado. E o pessoal intelectual sabia que aquele pessoal ia se dar mal. E quem colheu os benefícios daquela questão, entre aspas, né, políticos, né, entre aspas, colheu a fama de que lutou, que está ali, que levou a fama, né, entre aspas, de ser um revolucionário, foi esse pessoal intelectualizado. E o pessoal lá, eles usam aquele pessoal como um instrumento, massa de manobra, né, enfim, é sempre assim, esses movimentos revolucionários, eles têm essa dialética, tá certo ou não? E aí nós temos aqui o positivismo, né, de Augusto Comte, esse livro aqui que é Teoria e Prática, Sesquicentenário da Morte de Augusto Comte. Elgio Trindade, organizador. Isso aqui, ó, foi feito pela editora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então é um livro que é um documento que mostra as influências do positivismo no Brasil, que mostra a história do positivismo. E aqui nós temos aqui o mapa mental do assunto positivismo, né? E temos uma resenha muito bem elaborada aqui para você. Tá vendo? Para você ter acesso aqui, ó. Ó que bacana. Beleza ou não? Então é isso. E a gente vai tentar agora falar sobre essa questão dessa red cocaine, né? Cocaína vermelha, numa perspectiva que eu quero que você entenda, para você ver a dimensão da questão. Então, nós só falamos sobre São Simão, né, no positivismo, eu não concluí o raciocínio. Então, ele teve muita influência. Por que o positivismo foi criado? Porque nós estamos falando sobre a ruptura que teve. Não foi de uma maneira natural, não foi de uma maneira orgânica, foi de uma maneira revolucionária. E ela e por ter sido feito desta maneira, produziu sequelas. Então você tinha lá freiras foram assassinadas, reis, nobreza, todo mundo entrou
E o pessoal ia para a praça pública assistir aquilo, que bacana, a pessoa vai ser decapitada. Pô, meu, é difícil, né? E a gente tem a tendência de achar que nós evoluímos, né? Que nós estamos aqui em 2024, que nós somos diferentes dessa turma que estava ali e ia para a praça pública ver a decapitação de pessoas, né? Mas hoje em dia a gente vê pessoas pedindo para a pessoa ser expulsa da rede social por um comentário que a pessoa não concorda, tá certo ou não? Então, essa presença, esse lado humano, meio desse jeito aí, né? Meio complicado, está presente nos dias de hoje. Só que ele está de uma maneira camuflado. Mas se a gente começar a falar aqui, a gente vai enumerar essa questão. Então, essa ruptura que teve aí na Revolução Francesa, o que acontece? Você tem aí a tentativa de Augusto de Saint-Simon, né? E aí o Augusto Comte ele vai fazer um curso, né, de filosofia, né, social, enfim, e ele vai propor aquela teoria dos 3 estados, né? E essa teoria dos 3 estados nada mais é do que aquela tentativa de substituir algo que já não tem mais por uma outra coisa, tá entendendo? Então, você tem aí o estado teológico, o estado metafísico e o estado positivo. Então, o estado teológico, que foi ruído na Revolução Francesa, que tenta explicar os fenômenos do mundo que nós vivemos pelo lado sobrenatural, divino, beleza ou não? O estado metafísico, segundo Comte, é a transição entre o teológico e o positivo, tá certo? E o estado positivo é o estado científico, é o último estágio da evolução humana, na cabeça de Comte. Então, essa base, a primeira pessoa a usar o termo sociologia foi Augusto Comte, né? Mas quem sistematizou de uma maneira melhor acertada no nosso entendimento é Augusto Comte. Augusto Comte não, Emílio Durkheim, beleza? E ele deu os objetos de estudo da sociologia, que eram os fatos sociais. Então, Augusto Comte ele tenta substituir o que tínhamos anterior à Revolução pelo estado positivo, que é guiado, o homem não é mais guiado pela religião, pelo teológico, pela metafísica, né? Ele vai ser guiado pela ciência. E isso aqui, na França, influenciou Allan Kardec. Tanto é que no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, né, você vê essa questão, logo na introdução, nas primeiras páginas, essa questão da ciência. Beleza ou não? Mas, olha o que acontece. A ciência, a gente tem ideia de que ciência é o suprassumo de tudo. Não, mas ciência, meu, é um recorte do mundo que nós vivemos, que vai ser analisado com mais minúcia, sobre determinada ótica, com determinados instrumentos, que também são limitados. Então, uma questão que você estuda no laboratório tem um efeito, né? Você está fazendo a vacina no laboratório, que aquelas pessoas que estão testando vai ter uma reação, mas quando você pega aquilo lá em larga escala, no mundo real, tem outras interferências, são outras variáveis. Então, você tentar ver, enxergar, é muito bonito, é um discurso bacana, moderno, pós-moderno, que você é uma pessoa atual, eu sou científico, tal, mas peraí, tem limitações nessa fala, a pessoa não consegue perceber. Então, e hoje em dia você tem que desenhar para a pessoa, você tem que entender essa questão. A não é B. Eu não tenho que explicar que A não é B. Você tem que, ao falar que A não é B, você tem que entender. Tem coisas que você tem que compreender no ato. E por isso que o nosso canal aqui, nós tentamos aqui passar para você do outro lado
essa questão. Tá certo ou não? Então, esse estado positivo aí, ele influenciou o nosso Brasil, as nossas Forças Armadas é muito influenciada por isso. Nós temos também, por outro lado, no Brasil, muita influência da maçonaria, né? Enfim. Então, a gente vê que se você for moderno, você é defensor da ciência. Se você não defende a ciência, você é um negacionista. Como se a ciência fosse um Deus. O Deus que falha, né? Que tem suas limitações pelo próprio instrumento, né? Onde não há consenso na ciência, onde há consenso aí tem uma coisa que é fraude, né? Mas enfim. Então, essa influência de Comte na sociedade, ela é muito caracterizada. Por que eu estou falando disso aí? Porque a gente vai falar de um assunto, a gente citou esses livros para vocês, o Foro de São Paulo, essa questão dessa organização criminosa. Essa sociedade aí, que não é secreta, mas é discreta, ela que a missão dela era reviver o que a Rússia, o comunismo perderam com a queda do Muro de Berlim. Tá certo ou não? E aí, esse pessoal que dita as regras do jogo, mas eles não aparecem, quem não aparece, pela própria natureza das circunstâncias, tem um poder. Quem aparece é o testa de ferro, então somente isso. Tem que desenhar isso aí, não precisa, né? Eu acho, né? Mas enfim. Então, por quê? Eu queria falar sobre tráfico de drogas e o crime organizado, que está na tela aqui, ó. Aqui que eu marquei aqui, ó, crime organizado, aqui eu fiz política e justiça ou judiciário. Então, você vê Fernandinho Beiramar, você vê alguns chefões aí do crime que estão presos aí, né? Você vê o Marcinho VP, que eles são testa de ferro, eles são pessoas que são cabeça de uma organização que fatura bilhões, e você acredita que esse camarada, ele tem um poder, ele tem uma liderança, mas ele não é a pessoa. Ele é mais um no meio da multidão ali, que tem um cargo de liderança. Na cabeça dele possa ser que ele seja de liderança, né? Mas enfim, há pessoas muito acima dessas pessoas. Então, você acreditar que no morro, aquela pessoa de chinelo de dedo, que está com o fuzil na mão, aquele fuzil chegou como? Esse fuzil chegou por causa da corrupção, por causa desse livro aqui que nós citamos aqui, ó. Deixa eu tirar aqui esse aqui, o Red Cocaine, que vai falar sobre como que foi criado, assim como criaram a Revolução Francesa, depois deu aquilo que deu. Você tem o que agora, a sociedade? Você tem que reconstruir, você está tudo em frangalhos. Então, Comte foi para o positivismo. Então, aqueles ideais da França e do positivismo permeiam a sociedade no mundo. Então tem pensamentos venenosos na sua mente, você nem sabe. Por isso que é muito importante você fazer essa anamnese filosófica, né? A origem dos seus pensamentos, para ver, pô, essa ideia não é sua, cara, essa ideia é do outro. Então, para você ter a sua própria ideia é complicado, demora tempo, né? Eu estou com 55 anos, graças a Deus, agora eu vejo que quando eu estou falando, pô, isso aqui é minha ideia. Então, nesse livro Red Cocaine vai mostrar como que esse pessoal do comunismo lá, de Lenin, que depois morreu e foi substituído por Stalin, como que eles planejaram essa rota. Então, a teoria do caos faz sentido para esse pessoal. Por quê? Olha só, para Lenin, Stalin, o comunismo, a revolução ia acontecer com o quê? Com o proletariado. Na China de Mao Zedong, enfim, no Partido Comunista de lá da China, a revolução ia ser feita com o camponês.
Mas para a escola de Frankfurt, a revolução iria ser feita pelo Lupen proletariado. É a escória da sociedade na cabeça deles ali. Então essa cultura woke presente aqui, essas bandeiras identitárias presentes aqui, você é ministro aí, mas por que você foi constituído? Porque eu sou preto. Meu irmão, cadê? Por que não fala que a pessoa tem qualidades para assumir aquele cargo? Mas a gente vê que a gente normalmente aceita isso aí como uma bandeira de direitos, enfim, que é uma bandeira justa, mas que os fins é uma bandeira justa que tem uma aparência. Olha só, todas essas sociedades secretas, o professor lá dizia o seguinte: você tem o exotérico e o esotérico. O exotérico é aquilo que está para fora. E o esotérico é aquilo que está para dentro. Beleza ou não? Essa palavra parece igual, mas o significado é diferente. Então, esse pessoal é dialético. Nós temos que partir desse pressuposto. Então, para a escola de Frankfurt, o Lupen proletariado seria a questão da revolução. E o caos faz parte de uma estratégia para isso. Você faz o caos na sociedade, aquela sociedade vai ruir e outra coisa você vai substituir em troca daquilo. Tá certo? O fator econômico, muitas pessoas achavam que não ia interferir na vida das pessoas. Veja só. Outro dia eu estava no trem ou no metrô em São Paulo, né? Acho que foi o ano passado, né? E aí eu estava escutando, né? O pessoal conversando. Mas você tem 3 filhos, caramba, como que consegue? Então, esse fator econômico está determinando como que serão as famílias. Esse fator econômico. E há uns anos atrás ninguém pensava nisso. Beleza ou não? Então, esse é a mudança. Que quando você vê a trajetória histórica da coisa, porque você é presente, você está aqui. Mas você não consegue acompanhar essa evolução do tempo. Mas quando você para e começa a analisar, por isso que a história é muito importante. Agora, você estudar história é uma coisa, você ser professor de história é outra diferente, né? Isso ou não? Estava conversando com uma amiga hoje, né? Lá de Santa, Baixada Santista, né? Ele estava falando sobre essa questão de história, né? Enfim, a abordagem que o pessoal usa hoje é muito complicada, né? Então não fica muito atrativa a disciplina história. Enfim, e quem não valoriza a história, ou quem tenta modificar a história e trazê-la de uma maneira que não seja atrativa, que é verdade, você vai ser pego pelas velhas mentiras de novo. Tá certo ou não? Por isso que a história é importante. Mas do jeito que ela vem sendo aplicada e ensinada tá complicado, hein? Tá chato pra burro. Mas enfim, então esse Red Cocaine faz parte. O pessoal achava aqui da escola de Frankfurt que Lenin e Stalin não tinham esse pensamento. Lógico que tinha, por isso que eles criaram o Red Cocaine. Então eles também eram favoráveis à teoria do caos, pô. Vamos falar sério, lógico. Então, na cabeça deles, você destrói aquela sociedade. E você que não está destruído, você vai controlar aquilo que está destruído. Então você que vai se colocar, você que vai se apresentar como uma solução. Você criou um problema, você criou um caos e você vai vir com a solucionática, meu amigo. Né? Tudo isso para ter o controle da sua vida, para ter o controle, para esse pessoal viver como Fidel Castro. Comunismo para você, meu irmão, mas aí das parasíacas para mim, pô, Rolex para mim, pô, né? Para você, você vai aí, você tem o seu cartão aí, você vai lá na venda do partido, você pega lá, você tem direito a comer só isso aqui. Aí você come o quê? Tá entendendo a questão? Então, esse pessoal de chinelo de dedo, com um fuzil na mão, que está disposto a morrer por uma pessoa que ele nem sabe quem é, mas ele está ali naquela questão. Você tem um líder tal que está preso, que depois é substituído. Oh, peraí, tem uma conta que não fecha. Esse pessoal, eles são líderes da comunidade, mas eles não têm ideia, por exemplo. Como que eu posso exemplificar isso aqui, né? Por exemplo, você tem
o conhecimento e administra o complexo da sua cidade, da sua área ali. Mas você não tem a visão do todo, do mundo inteiro, as conexões. Quem faz tudo isso? Ó, não duvidando da capacidade dessas pessoas. Eles conseguem fazer muita coisa, mas o tráfico internacional, você acha que esse pessoal tem capacidade de fazer isso? Não tem. São outras pessoas com muito mais conhecimento e capacidade técnica, de planejamento também, que são pagos, cooptados por eles ou apresentados por outra pessoa que não aparece, que você não sabe quem é. Que dá as cartas do jogo, muito longe dali. A gente viu aí certas pessoas, autoridades, entrando no complexo aí e tal, sem escolta, pô. Opa, peraí. Se aquela pessoa entrou daquele jeito é porque aquela pessoa teve autorização? Não. Meu, vamos fazer a pergunta ao contrário. Tem autorização? Não. Pô, ele faz parte da administração, né? Então, é isso que... Então, o fator político, né, que foi planejado lá atrás, nesse livro vai descrever sobre essa questão, né, como foi planejado tudo isso, e no livro do professor Olavo de Carvalho, O Foro de São Paulo, vai mostrar quem é realmente que dá as cartas do jogo. Por quê? Aquele que não aparece, ele não tem responsabilidade nenhuma. Ele pode fazer qualquer coisa. O que aparece, ele é o telhado de vidro. Ele é vulnerável. A gente vê o Alexandre de Moraes está exposto. Ele pode ter a caneta na mão, pode ter um poder que ele acha que tem, mas ele vê que no mundo inteiro ele é limitado. Ele tem um poder que estão se utilizando desse poder para provocar alguma questão, alguma ruptura, e depois que o sistema não for mais conveniente a essa pessoa, eles descartam. É assim que funciona. Então ele é mais um instrumento que é utilizado. Mas esse instrumento utilizado, ele pode querer rebelar-se e tentar fazer um projeto próprio, mas não consegue, porque ele tem a visão. Quem está por cima está vendo todo o quadro. E a pessoa está aqui embaixo só vendo o que estão ao redor dele. Ele não tem um quadro geral. Então, toda análise que a pessoa faz em torno disso vai falhar. Beleza ou não? Então, voltando a um ponto aqui, nós temos aí essa questão política que esse pessoal, os cabeças do tráfico aí, são líderes da questão ostensiva, da questão de distribuir. Mas há, na esfera dos três poderes, por exemplo, o jogo do bicho. Pô, meu irmão, o jogo do bicho do Rio de Janeiro comanda praticamente o jogo do bicho no Brasil inteiro, vamos falar a real. E nós temos aí a Polícia Federal, por exemplo, que ela atua na investigação, mas quantos departamentos da Polícia Civil do Brasil inteiro aí, da Polícia Militar, que dá treinamento para o pessoal da Polícia Federal? E a Polícia Federal ele vai atuar, de certa maneira, na superfície de certas questões. Pode aprofundar alguma coisa, mas a Polícia Civil e a Polícia Militar, eles atuam no submundo. Eles veem a coisa acontecendo. Então, esse poder político faz parte do crime organizado. O poder judiciário, muitos do poder judiciário fazem parte do crime organizado. E o Foro de São Paulo é uma estrutura que comanda tudo isso, meu amigo. Essa que é a realidade. E se você não rezar a cartilha desse pessoal, o que acontece? Você vê o que aconteceu com o Teori Zavascki, o que aconteceu com o avião dele. Esses acidentes aéreos do Brasil, aconteceu um acidente aéreo no Brasil, em Valinhos, triste, né? Lamentável, né? Caiu o avião com muitas famílias, né? Observe quem estava no voo e os projetos que essas pessoas tinham. Aí você começa a pensar fora da caixinha. Então, a filosofia que eu aprendi com o professor Olavo de Carvalho, né, é o seguinte, é você desbanalizar o banal. Uma coisa que é banal para todo mundo ali, caiu, tá, mas
Pera aí, deixa eu ver quem são esse pessoal aqui. Será que alguém tinha algum interesse de não deixar prosperar certas pesquisas? Um exemplo assim, né? Tá certo ou não? Então, o mundo que nós concebemos, o crime organizado, ele é organizado e o chefão não está no morro. Ele é parte de uma hierarquia. Ele é uma peça dessa engrenagem que é substituível também. Que tem poder de comando, né? Assim como o capitão tem poder de comando sobre a sua tropa, da polícia. Mas o governador tem mais. E ainda tem uma hierarquia. E esse poder político interfere na ação da polícia. Certo? Ó, você vai fazer uma operação e o capitão fala, ó, hoje todo mundo no batalhão, não quero que faça nada, tal. Sai na fotografia aí, vamos fazer de conta que nós estamos aí e tal. Então, alguma pessoa vazou alguma informação e aquela questão não prosseguiu, não deu um andamento, se é que me entende. Então, a gente vê que esse estado de coisas que nós temos hoje surgiu lá atrás. E esse livro aqui, Red Cocaine, vai falar para nós, e o livro do professor Olavo de Carvalho, esse aqui, ó, tá o livro aqui, ó, o Fidel Castro, né, também, Folha de São Paulo, Olavo de Carvalho, Folha de São Paulo, A Ascensão do Comunismo Latino-Americano. Então, nesses livros, você vai observar como que essa construção foi feita, né? Quem que é o cabeça? Então, não aparece, pô. Veja só a morte da Marielle. A gente tem o Rony Lessa, né, se não me engano, né? Ele está dando depoimento. O cara foi da polícia aí, civil, militar, enfim. O cara viu o submundo. Você acha que o cidadão desse naipe aí vai se intimidar com a Polícia Federal? Ah, vai pôr no bolso, hein? Com todo respeito, tá? Não se intimida, pô. Ele lidou com coisas, conhece coisas que vão além da compreensão daquele pessoal que eles estão investigando. Então, por essas e outras aí, que a gente vê que no Brasil certas questões dão um avanço. Por exemplo, se você faz uma movimentação atípica na sua conta bancária, mais de 10 mil reais, por exemplo, já aciona um gatilho, dispara um gatilho, opa, está tendo uma movimentação suspeita. Então, se todo mundo é igual perante a lei, como que algumas pessoas que têm cargos públicos crescem, têm um patrimônio assim que não consegue, não é compatível? Por exemplo, a pessoa com um salário de 40 mil, muito, né? Ela pode ter um padrão de vida muito bacana, né? Interessante. Mas se a pessoa ficar 4 anos no cargo, ela não consegue justificar, né? Ela fica 4 anos no cargo e ganha quanto aí, ó? Vamos colocar aí, ó, porque ela tem despesas, que ela seja econômica, né? 10 meses aí, ela vai ganhar 400 mil, né? Em 4 anos, 4 vezes 4, 24. 2 milhões e 400 mil reais. Tá certo ou não? Nesses 4 anos. Você não justifica um patrimônio de 5 milhões. Porque você tem que comer, você tem que fazer um monte de coisa, pagar um monte de coisa. Então, quando você vê que certas pessoas não podem ser investigadas, você vê que há um aparato de proteção para esse pessoal que age como gangster. É isso mesmo. E essas autoridades passam por autoridades, mas na verdade eles são mais um elemento aparelhado do crime organizado, que quem organizou não foi essa questão do cabeça que está preso lá, mas sim VP. É o cabeça do comando, beleza, né? Mas enfim, você acha que ele é o cara mesmo? Não é. Ele é o testa de ferro, na minha concepção, tá? Então, quando você vê e dimensiona a gravidade da coisa e vê que, pô, meu, tá complicado. Você levantar a bandeira de anticorrupção, beleza, mas a questão é para que o dinheiro é utilizado. Então, esse dinheiro do tráfico é utilizado para campanha política, para comprar pessoas,
o braço armado do crime vai subornar pessoas a mão de alguém. Sempre vai ter uma pessoa que está acima. Por quê? Como eu disse para você, a pessoa pode ser dono do morro, mas quem sabe quem é quem e tem assassinos de aluguel, quando mataram a Marielle, coitado. Você acha que esse pessoal que matou a Marielle não tem condições de pegar, ó, aquela pessoa lá que é o líder e tal? Já era. Não mataram dentro da cadeia o líder, dois líderes do PCC? Não foi isso, né? Mataram dentro da cadeia. Então, uma pessoa que é bem abaixo da linha na cadeia de comando, teve uma ordem, na hierarquia aquela pessoa era menor, aquela pessoa que foi morta era superior, mas morreu. Então, esse é o resultado. Então, essas pessoas que aparecem não são os donos da questão. Então, os donos não aparecem. Entendeu a questão? Então, há pesquisas que apontam que certas drogas são bons, mas alguém tem interesse em veicular através da ciência, como falamos para você aqui, ó, Augusto Comte, por isso que eu estou citando ele, porque você saiu daquele estado dos 3 estados, você saiu daquele estado teológico, você saiu do estado metafísico, você está no estado positivo, que é a ciência. Quem vai ser contra a ciência? Você não vai ser negacionista, entre aspas, né? Então, esse discurso da ciência, esse discurso está presente. Então, você pode corromper. E a gente tem que ter a dimensão disso, ó. Pesquisadores, professores são corruptíveis. Ah, você não acredita, João Maria, nas instituições, nas pessoas? Meu, eu acredito em Deus, tá? Beleza ou não? As pessoas são corruptíveis. Tá certo ou não? Então, a gente observa que lidar com essa questão do crime organizado, primeiramente você tem que descortinar essa questão de que aquele cara que é dono do morro é o cara que é o chefe da organização. Ele não dá. Ele pode ter o comando de um grupo de pessoas, mas existe uma pessoa que está acima desse pessoal, que tem ideia de todo o processo da cadeia de produção, de distribuição, enfim. Então, na cabeça dele, ele tem a impressão que ele é, mas não é. Tá entendendo? Então, o fim desse pessoal é trágico. Se é líder no seu... Veja só, nas conversas do Marcinho VP, ele falando para o repórter, ele falou do cidadão aí que era governador do Rio de Janeiro, foi preso, que... Opa! Aí você vê. Então, o braço político, o braço da justiça, setores dos 3 poderes, de todas as instâncias aí, departamentos, quantas pessoas esse pessoal não tem na mão? Tá certo? Que não aparece. Então, você observa que cai por terra esse mito de que o Marcola, por exemplo, ele pode ter criado alguma questão. É o colateral de um plano maior. Aquele colateral apareceu, você instrumentaliza aquela questão e você dá certas facilidades ali e a pessoa pensa que ela que está fazendo tudo. Não. Você tá pego também. Você é um criminoso, você é um psicopata e você vai ser utilizado por outras pessoas. E quando você não for útil, atrás das grades aí, né? Tá entendendo a questão? Ou aqueles dois, o GG do Mangue, o que aconteceu, né? Como que tá o Marcola, né? Então você vê, é o futuro aí, meu amigo, minha amiga, você que, desculpem, você que me ouve do outro lado aí, é o futuro. Então, vale a pena, será, tudo isso aí? Não sei, hein? Se você pensar direitinho, fala assim, cara, não vale a pena, hein? Não vale a pena eu tirar a vida de uma pessoa, né? Mas o psicopata não tem remorso também, né? Esse é o problema. Só que no meio do psicopata tem o histérico, que faz aquilo na histeria. Mas que de vez em quando ele não é um psicopata, mas ele vai ter um momento de lucidez que ele vai ficar daquele jeito, né? Mas só que, por outro lado, quando você lida com psicopatas, mesmo que eles estão abaixo da cadeia de comando, porque eles têm uma arma na mão e têm um dedo mole, eles podem matar qualquer um, até o próprio líder. Então, não tem ali um estatuto tal,
Mas quem segue o estatuto? Só quem está lá embaixo. Quem está lá em cima, meu amigo, é como essa questão do Fidel Castro, ó, comunismo para ti e capitalismo para mim, né, meu? Então, a regra de certas do crime organizado para você lá embaixo, e eu que sou líder aqui, para mim é o bem bom. Eu posso quebrar a regra que não dá em nada, né? Então, quantas regras aí te vê que o pessoal quebrou? Passou um pano por cima. E certos membros vai vendo, essa questão é, meu pô, meu, tá estranho. É isso aí, é o mundo das contradições. Não tem lealdade, cara. É o mundo das contradições. Enfim, então, fiz esse preâmbulo aí para mostrar para você, meu amigo e minha amiga que está do outro lado, que o buraco é mais embaixo, hein? Que esse pessoal que aparece, né, eles são chefões de uma unidade, né? Mas o batalhão inteiro não é deles, né? É outras pessoas que não aparecem. Que tem até, às vezes, aí anda por aí livre, leve solto, mora num bem bom, enquanto o outro lá está se ferrando. Então, é isso aí. Eu queria agradecer demais aí, deixa eu pôr o livro aqui em cima, a sua presença aqui no nosso canal, né? O motivo de a gente estar aqui falando sobre essas coisas é você, né? Do outro lado aí, tá certo? 41 minutos falando sobre essa questão. E não é fácil, mas quando você vê a real dimensão das coisas e vê o que é o que de cada questão, e você vê a influência do pensamento positivismo, por exemplo, na nossa sociedade. Uma outra influência que tem, né, um dia eu vou falar um pouco mais sobre isso, é de que? De Hegel, né, e de Immanuel Kant. Eles lançaram uma base ali que nós ficamos presos naquela questão, né? Então, a nossa sociedade é a base do positivismo e é a base do relativismo lá atrás, né? Da Idade Média lá, né? Do Iluminista. E é também a crítica da razão pura, vamos dizer assim. E é desse pensamento dialético que vem tudo mais. Então, você tem um bom e tem um ruim. E você vai nessa daí. Só que o mundo não é bom e ruim somente. Tem várias questões na entrelinhas aí. São muitas variáveis, vamos dizer assim. E o mundo são muitas variáveis. Você achar que aquela pessoa que está ali no morro é o dono de tudo isso, que está fazendo o tráfico internacional, que está alugando o barco, está fazendo tudo isso aí. Pô, meu irmão, você acredita que esse cara é o cara que faz tudo isso aí? Não é. Outras pessoas estão fazendo. E essa pessoa que está fazendo isso aí paga pessoas para fazer isso aí, para que aquela pessoa tenha facilidade. Quando não servir, é substituível. Simples assim. Tá certo ou não? Então, esse crime está infiltrado em tudo, foi planejado, é a teoria do caos, é o lucro do proletariado, mas por outra ótica aí, vamos falar assim, para não repetir a palavra, a gente observa na queda do ministro Silvio Almeida, por exemplo, a pessoa tinha uma bandeira, né, da luta racial, enfim. Mas quantas pessoas que já conheciam esse cidadão, que muitos tinham como ele um pseudo-intelectual, já tem livros já tem uma resenha do que eu fiz o livro dele, esse racismo estrutural, que tem muitos erros ali. Mas a pessoa levanta uma bandeira, e quando essa bandeira é levantada, pela própria estrutura revolucionária que temos desde a Revolução Francesa aqui, com essa questão do red cocaine, né, cocaína vermelha, todos esses elementos faz a ascensão de certas pessoas e contribuem para o quê? Para aquela teoria do caos. Você vai tentar ao máximo você usar uma justificativa legal, né, que é o exotérico, para cumprir uma função esotérica interna que você sabe que vai dar naquele fim. Externamente as pessoas acham que aquilo ali, aquele discurso é para aquilo. Não, não, não. Não é para isso não. Né? E aí você vê um acusando o outro de racismo. Assim, pô, mas vocês não lutam contra isso? Então você vê que eles ficam pegos pelos próprios termos que eles usam, pelas próprias bandeiras que eles usam. E o homem, o cidadão, o ser humano, ele transcende essas bandeiras, transcende esses ismos.
A gente tem que sair desses ismos aí. E quando você está preso em ismos, mais cedo, mais tarde, você vai entrar em conflito com tu mesmo. Vai dizer, cara, o que aconteceu aqui? Quem está sendo racista de fato? Aí você vê que não se sustenta. Aquela bandeira que você... Aquela peste que você jogar na pessoa de racismo, disso, aquilo, você se torna vítima daquilo. Assim, caramba, né? Você se tornou vítima daquilo que você mais combatia. Por quê? Porque a estrutura dessa questão vai dar aquela contradição lá na frente. Porque na revolução, a dialética, quando convém, você vai usar aquilo contra o próprio amigo. Então, aquela questão do Romeu Tuma Júnior no livro dele, Assassinato de Reputação, muito além da Lava Jato, Assassinato de Reputação 1, um crime de Estado. Então, você tenta aí tirar certas pessoas do poder e colocar outra pessoa no poder. Então, você tem que sempre pegar os nomes e ver qual que é a capacidade dessa pessoa aqui. Aí você vai ver a coisa real. E hoje no jornalismo, esse jornalismo tupiniquim, mainstream que nós temos no Brasil, da mídia tradicional aí, não vai te dar esses elementos, tá bom? Obrigado pela sua atenção até aqui. Então fica aí registrado esses livros aqui. Cocaína Vermelha, Red Cocaine, está aqui na tela. O livro de A Vida Secreta de Fidel, Olavo de Carvalho, O Foro de São Paulo. Realizações aqui, ó, Invasão Vertical dos Bárbaros. É muito interessante essa resenha que está aqui, ó. Depois um livro de Augusto Conte, né? E tem aqui um resumo sobre o positivismo. Então, esse conteúdo eu irei colocar lá na podcast do Spotify Podcast, tá certo? E vou deixar o link dessa publicação para você que acessar pelo Spotify Podcast, você possa clicar no link e ter acesso a esse conteúdo, essa leitura aqui, beleza? Duvide de tudo, depois duvida do visto de hoje, porque amanhã pode ser bem tarde, viu? Até mais, tchau.